Dando continuidade à história, Roma aos pés da cruz. Escrito por Nadir Gomes, ditado pelo Espírito Juliano Sétimos. Capítulo 23. O retorno de Sebastião. Lis alterna momentos de uma tristeza, lucidez e alucinação, na qual se vê com a mãe e o filho. Na verdade, vivencia mesmo aquelas experiências com eles em nível espiritual. Enquanto isso, Ângelo começa os preparativos para voltar a Éfeso, na Turquia, auxiliado por Guilherme e desta vez levando toda a família. Encontra-se imerso em tarefas e correrias quando recebe um chamado da cristã Irene, aquela mesma que cedia sua casa aos cultos, dos quais a sogra e Inês participavam. Mesmo estranhando o chamado, no momento de folga, ele para lá se dirige. Em chegando, a digna senhora lhe dá os pêsames pela triste perda do filho e da sogra, às quais Ângelo simplesmente responde: "Que há de se fazer, não é, senhora? Na verdade, se formos analisar à luz da realidade, no momento mesmo em que nascemos, já iniciamos a caminhada para a morte." Como ela fica em silêncio, ele completa: "Logicamente que isso não impede que soframos as partidas daqueles a quem amamos, principalmente quando se dá de forma tão violenta quanto estas. Mas a senhora necessita de algo de minha pessoa?" "Não, meu amigo, mas alguém que você conhece bem deseja vê-lo." A mulher o conduz para dentro, e num pequeno e humilde cubículo, ele depara com um homem deitado sobre um catre. Ângelo sofre um choque ao reconhecê-lo, apesar de extremamente debilitado. "Capitão Sebastião? Mas é o senhor mesmo?" "Sim, meu bom amigo." "Com que então? Não o mataram?" "Tentaram, mas graças a essa boa mulher e alguns companheiros que, me percebendo ainda vivo, mesmo depois de várias flechadas, me socorrendo, cá estou eu, vivo." "Capitão, mas que alegria e satisfação sinto em vê-lo." "Igualmente eu, Ângelo, mas soube da sua triste perda. Como passa?" "Assim como vê, eu tento ser forte, pois a minha mulher está sofrendo muito. Há que se entender, não é? Perdeu a mãe e o filho de uma só vez." "Você se lembra do que eu lhe falei a respeito do seu filho?" "Sim. Seus alertas me deram forças para suportar. Seu filho está em tarefas com o Cristo, assim como eu mesmo. Nesse momento, ele aqui se encontra." "Fernando? Aqui?" "Sim. Quer falar com ele?" "Mas como?" Ângelo exclama, espantado. "Eu não saberia lhe explicar os mecanismos, mas ele poderá se expressar através de mim." "Sim, capitão. Fosse outra me falar de tais coisas, eu o consideraria um louco, mas no Senhor, que vi operar verdadeiros milagres, eu creio fielmente. Eu gostaria muito de ouvir Fernando." O capitão cerra os olhos, permanecendo em silêncio, enquanto Ângelo, num tumulto interno, olha-o avidamente até que: "Papai?" E essa simples palavra. Ângelo sente a presença inegável do seu filho. Sente nas fibras mais íntimas do seu ser que Fernanda ali está, e se põe a chorar. "Chore, papai. Isso lhe fará bem." O choro, quando parte de um coração resignado, lava a alma, libertando-a de toda amargura e angústia. "Eu quero lhe pedir perdão, papai. Perdão por ser a causa do pesar de todos vocês. Jamais desejei lhes trazer qualquer tipo de sofrimento, mas a minha tarefa exigia que eu partisse logo. Eu pedi assim, pois eu quero estar preparado para auxiliar os milhares de cristãos que virão nos próximos anos, assim como Sebastião, responsável por muitos que passarão pela difícil, mas necessária provação
deste último tempo de perseguições. Também eu pedi para ser um dos primeiros a partir. Os seus avós recentemente me mostraram, em um sonho, uma visão. Poderia me descrevê-la e dizer-me se é válida? Se não foi só um sonho? Na verdade, papai, muito dos chamados sonhos são encontros que temos com os nossos afetos e desafetos que vivem nesse outro mundo. Sobre esse específico, lhe afirmo ser verdadeiro. Era eu e a minha amada companheira Elísia, que na época era sua sobrinha. Sofremos o martírio na primeira grande perseguição romana aos cristãos. Eu também era um soldado, assim como Sebastião e você são hoje. E eu fui martirizado no circo com Elísia. Ela foi poupada de um sofrimento maior, pois deveria ser sacrificada pelas chamas. Supliquei ao meu oficial superior, um bom amigo, e ele foi o responsável por tê-la flechado, dando-lhe uma morte rápida em vez de sofrimento na fogueira. Nem por isso o exemplo firme de Elísia deixou de ser valorizado. Alma pura e bela, se prontificou a seguir os meus passos da espiritualidade quando eu solicitei o retorno à carne. Foi o influxo de sua presença que, abraçada a mim até o final, fez com que eu mal sentisse as chibatadas. Eu tinha o corpo entorpecido, enquanto pela minha mente passava cenas maravilhosas em que eu presenciava a caminhada de Jesus por Jerusalém, enquanto Elísia murmurava em meus ouvidos: cante, cante, louve a Jesus. Eu então cantava e o via. Chegou a tal ponto essa minha entrega que muito antes do final eu nada mais via desse vosso mundo. Eu já estava aqui, sentindo e vendo a presença amorosa dos amigos e protetores queridos. Não fosse a preocupação com você e a mamãe, eu diria que o momento desse meu suplício foi o mais belo da minha vida. Papai, não se preocupe, que a mamãe vai melhorar. Ela não está enlouquecendo como penso. Estamos eu e a vovó junto dela realmente. Assim que começar a aceitar a nossa partida, ela melhorará. Seja forte, papai. É só o que eu lhe peço. Nós estaremos do seu lado sempre. Tem amigos preciosos aqui. Um deles serviu ao próprio Cristo, e embora não o tendo conhecido pessoalmente, vocês são amigos de longa data. No passado trazia o nome de uma encarnação distante, Antares, hoje sendo reconhecido como um grande trabalhador da causa do Cristo. Procure aprender essas lições preciosas deixadas por Jesus, papai. Elas serão responsáveis por guiar a humanidade no despertar da consciência espiritual, levando-a deste mundo cruel e difícil em que vivemos atualmente para um mundo de intensa regeneração, quando os homens conseguirão transformá-lo num lugar de imensa beleza e conforto para todos igualmente. Tudo graças ao trabalho transformador de amarem aos outros como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas, pois em se fixando no todo, conseguirão, quase sem perceber, galgar vários degraus de sua evolução. Ocorre que isso se dará por conseguirem se desvincular dos apegos excessivos do eu materialista e egoísta. Ao fixarmos as nossas realizações no bem comum, entramos em contato com o Criador, pois Ele é e permanece sempre unido à sua criação. Mas eu quero falar ao seu coração. Agradeço pelo Pai que foi para mim. Sua amorosidade, aliada à sua força moral, muito me ajudam a ser quem eu sou hoje. E Ângelo chora de emoção. Meus avós também estão aqui, ali ofertarem as luzes dos seus belos sentimentos, papai. Filho querido,
Não sabe o quanto são preciosas as suas palavras. Só venha trazer a certeza para o que eu percebo, pois o sinto perfeitamente aqui do meu lado, e ainda uma presença intensamente iluminada, qual a personificação de uma deusa a se manifestar na terra. Esta vem a ser exatamente a minha preciosa Elísia, que se aproxima do Senhor agora e o abraça. Sinta, papai, este ser que é toda a razão do meu viver. Ângelo sente com clareza aquele ser esvoaçante à sua volta, e com extrema delicadeza tocando a sua testa escaldante, e toda a agitação íntima, toda a sensação penosa que ele vinha sentindo desde que tivera notícias da morte do filho e da sogra, se dilui, como se águas puríssimas lhe lavassem a alma, desvanecendo todo o sofrimento. Pensa em perguntar sobre Laura, como estaria, quando antes mesmo de o filho se expressar através do capitão, sente-a também ali, dizendo-lhe nos refolhos da consciência, antes de ouvi-la pela voz do capitão. Ângelo, meu filho, posso chamá-lo assim, com a licença de sua mãe, que também está aqui, pois você foi verdadeiramente um pouco meu filho. Agradeço pelo seu amor e cuidado com todos nós, e principalmente pelo imenso amor que tem pela minha filha Lisbela. Sei que não precisaria dizer nada, mas ainda sou a mãe de sempre, que daqui sofre por sentir o coração magoado de minha querida filha. Peço-lhe, cuide dela, cuide de minha querida filha. Ângelo, tem em mim igualmente uma mãe protetora, pois o que me for permitido eu farei para auxiliá-los. Fernando, tomando novamente a palavra, lhe diz: Papai, temos que nos despedir, mas nada receie, pois estaremos ao seu lado sempre. Que o nosso Mestre Jesus lhe dê forças e muita luz para continuar lucidamente os seus caminhos. E assim o capitão volta pouco a pouco daquele transe e se põe a olhar para Ângelo, que permanece meditativo e com um olhar ausente. Depois de um tempo, o capitão questiona. E então, como Ângelo o olha sem entender, ele volta a perguntar: O que houve? Como assim? O senhor não sabe? Não, nada sei do que se passou. Para mim é como sair para dar um belo passeio por paisagens magníficas, em nada comparáveis com os da nossa terra. Que coisa estranha, mas impressionante, meu capitão. Ângelo então descreve tudo o que ali se passou, e sob o influxo das amoráveis presenças que ali continuavam, ele consegue ser extremamente fiel ao ocorrido. Isso serviu também para gravar melhor na própria mente aquela experiência ímpar, da qual ele se lembraria por toda a vida, e que igualmente o auxiliaria nos momentos de dificuldades e desafios que teria pela frente. Que estranho poder o senhor tem, capitão. Não, meu amigo, não se iluda. Não vejo isso como poder, mas um dom, capaz de trazer algum conforto para quem está sofrendo pela perda de um familiar. E penso eu que o mais importante ainda é nos mostrar que ninguém morre realmente, mas todos vivem exatamente como quando por aqui estavam caminhando entre nós. Isso nos conforta, não é mesmo? Sim, com toda certeza. Para mim foi de um valor inestimável ver o meu filho e a minha sogra e sentir a presença querida daqueles a quem tanto amo. Saiba, meu amigo, que esta capacidade também tinha e tem os verdadeiros cristãos. Aquele que quer auxiliar a quem sofre, na maioria das vezes, se torna um instrumento dos seres celestiais, que nada mais são do que quem nos antecedeu na suposta morte e se encontra vivendo no seu melhor estado espiritual. Os bons sentimentos, Ângelo, eis a chave para estarmos bem, seja aqui,
nos arrastando sobre o chão poeirento ou planando nos jardins celestiais. O que dizer então, capitão, daqueles que em vida viveram insanamente, praticando todo tipo de crueldade e de maldade? Em morrendo, onde estarão eles? Cada um está em vida, construindo um mundo em que viverá na morte, até que a bondade do Pai Maior os conduza para uma nova experiência no corpo. Foi o que quis dizer Jesus com as seguintes palavras: na verdade, eu te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Isso nos quer dizer que mesmo o errado terá novas oportunidades de se reajustar. Os bons encontrarão, em morrendo, o céu a que fizeram jus. Isso se entendermos o céu não como pensa a maioria, como um local de descanso e prazer, mas sim um local para trabalhos, estudos e experiências íntimas de elucidações internas, numa busca de autolapidação. Já os que se comprazem no mal encontrarão lá o verdadeiro inferno, colhendo exatamente tudo o que plantaram. Quanto há ainda por saber, vivemos uma ilusão enganosa. É verdade, e isso ainda perdurará por muito tempo. A evolução não dá saltos, você sabe. Ainda partiremos daqui e para cá voltaremos muitas vezes, sempre dando a nossa pequenina parcela de contribuição, até que a humanidade desperte e caminhe com as próprias pernas. Para isso, nosso Senhor Jesus deu a própria vida, e nós outros daremos as nossas, se necessário for, para que a luz da verdade resplandeça na terra e nos homens. Ângelo, extasiado com tudo o que ouvira e sentira, guarda silêncio até que Sebastião, sorrindo, lhe diz: meu amigo, guarde as boas impressões deste maravilhoso encontro que você teve. Quanto ao assunto em si, não queira entender tudo de uma só vez, pois é material de estudo para muitas vidas. Ângelo sorri, perguntando: e o senhor? O que fará agora? Continuarei a minha tarefa. Mas não poderá se expor? Ou atentarão contra a sua vida novamente? Com certeza o farão. Mas a minha tarefa assim o exige. Venha conosco para Éfaso, meu capitão. Lá naquele recanto tranquilo, poderá falar de Jesus sem perigo. O capitão sorri novamente, entretanto responde de forma grave: Éfeso deve ser um lugar maravilhoso. Dizem que Maria, a Santíssima Mãe de Jesus, viveu ali os seus últimos anos com o apóstolo João. Amaria poder ir com você, meu amigo, mas ainda não terminei a minha tarefa. Saiba que o maior perigo que existe é a maldade e o egoísmo que campeiam pelo mundo. É contra essas pragas que ameaçam tragar para suas entranhas féticas e corruptas todas as mentes frágeis e desavisadas que lhes caem nas armadilhas que devemos lutar. É contra esses males que corrompem a humanidade que devemos lutar sem temores. Eu, como um bom combatente que sou, já me entreguei às mãos do Cristo. Não, meu amigo, não devo escolher o caminho suave e tranquilo, mas o áspero e pedregoso, onde ao final com certeza eu encontrarei o martírio. Mas até chegar lá, disporei cada minuto da minha vida a serviço do Mestre Jesus. Sinto-me mal, deixando-o para trás mais uma vez, capitão. Como já lhe disse, esta é a minha tarefa, este é o meu momento. O seu é cuidar da sua família e fazer o seu melhor sempre. Siga em paz, meu amigo. Como você mesmo constatou, eu nunca estou só, e você também não. Leve os seus entes amados para este lugar pacífico e lembre-se, para seguir Jesus, nem sempre precisamos estar na linha de frente como fizeram seu filho, a sua sogra e tantos outros.
Pode-se ir ladeando as margens, levantando um aqui, alimentando e consolando o outro acolá. Seguir minimizando as dores do mundo, sem alarde, e no silêncio do seu coração. Comungará então com o Cristo e viverá em paz, mesmo que em derredor haja guerra. Ângelo sente que poderia ficar ali horas a fio, ouvindo o capitão. Mas tarefas o aguardam, bem como percebe que Sebastião ainda se encontra bastante fragilizado fisicamente, ainda que imbatível em espírito. Não querendo abusar mais, se dispõe a partir. Capitão, eu não tenho palavras para agradecer o que fez por mim. Gostaria de partir sabendo que o senhor ficará bem. Nada tem a me agradecer. E não se preocupe, eu estou muito bem. Nós nos veremos novamente? Sim, com certeza. Contudo, não neste mundo. Ângelo sente um estremecimento penoso ao ouvi-lo falar assim e sorri com tristeza. Não sofra, meu amigo. Se pudesse aquilatar quanto eu sou feliz por poder finalmente gritar aos quatro ventos o meu amor por Jesus. Não precisar mais esconder o fato de ser um cristão. Depois, é como eu já lhe disse, minha tarefa ainda não terminou. Vá, Ângelo, siga em frente fazendo o seu melhor. É só isso que Jesus espera de nós. Seja grato pelo seu filho, este ser maravilhoso que compartilhou a sua vida com vocês, ainda que por poucos anos. São esses laços preciosos que temos além túmulo que nos dão forças para continuarmos. Um dia estaremos todos juntos, dando graças ao Senhor deste mundo, Jesus. A partir daquele encontro, os familiares perceberam a mudança de Ângelo, sempre procurando animar a todos, fortalecendo-os, e dessa forma tudo se encaminhou rapidamente para a partida deles. A sós com Liz, ele lhe diz: não sofra por Fernando, minha querida, pois ele está muito bem. Por que fala assim, Ângelo? Fernando está aqui conosco. Sim, querida, tem razão. Agora, com aquelas palavras dela, ele sente um grande conforto, ao contrário de antes, quando a pensava enlouquecendo. Com o tempo e o auxílio dos amados do mundo invisível, ela acabaria aceitando e entendendo. Tranquilo, ele agradecia a Deus o amparo. Questionado pelos outros sobre o que acontecera para mudá-lo tanto, ele responde: assim que chegarmos à nova pátria, vou-lhes revelar tudo o que se passou entre mim e o capitão. É algo tão importante e precioso que eu quero falar somente ali, na nossa nova morada, para sedimentar também uma nova vida para todos nós. No dia da partida, para surpresa de todos, Petúnia retorna. Chega trêmula e cabisbaixa, procurando primeiramente o pai, que a recebe com carinho e atenção. E então, minha filha, soube do ocorrido com Fernando e sua avó? Sim. Por isso veio? Já há algum tempo eu queria vir, mas eu estava sem coragem. Por quê, Petúnia? Considera-nos assim tão incompreensíveis que julgaríamos sem aceitá-la? Mas para seu espanto a jovem se põe a chorar. Perdoe-me, papai. Deve pedir perdão à sua mãe, que tem sofrido terrivelmente desde que sumiu sem deixar rastro. Tem razão. Assim o farei, pobre mamãe. Deve estar sofrendo muito com a morte da vovó e do Fernando. O sofrimento é tanto que ela tem se negado a aceitar a realidade. Mas eu estou tranquilo, isso vai passar. E ela ficará bem. Papai, foi um dos seus companheiros pretonianos quem me encontrou e me convenceu a vir. É verdade que estão de partida para longe? Sim, partiremos essa noite, aproveitando o frescor que a hora nos oferece. Eu posso ir com vocês? Ângelo mal acredita no que ouve.
Era o que ele mais almejava. Mas, conhecendo bem a filha, não queria que ela viesse e depois voltasse a sumir novamente. Petúnia, este sempre foi o meu desejo. Para tanto, eu a procurei por toda essa cidade incansavelmente. Eu sei, papai. Sabia? E como teve coragem de nos deixar em tal sofrimento? Orgulho, sei lá. Mas eu sofri muito esse tempo todo longe de vocês. Então, Petúnia, sua mãe não pode passar por outro transtorno, entende? Você não pode simplesmente aparecer e depois sumir de novo. Ela não vai aguentar. Eu não farei isso, papai. Eu dou a minha palavra. Eu não vim só por conta do sofrimento. Eu pensei muito e eu percebi que o meu lugar é junto de vocês. Não importa o que tivermos que passar. Eu prometo que farei tudo o que puder por mamãe. Eu tentarei ser uma boa filha. Agora é a vez de Ângelo chorar. Deixa-se sentar e fica ali, com a cabeça entre as mãos. Petúnio olha com o coração apertado. Ele envelhecera prematuramente por conta dos dissabores causados pela filha e principalmente pelo que acontecera com Fernando. Comovida, ela o abraça também chorando. Papai, oh papai, me perdoe. Eu não queria causar tal sofrimento a vocês. Eu queria ter estado aqui auxiliando diante dessa desgraça que se abateu sobre nós. Minha filha, sobre isso conversaremos em outra hora. Eu quero que veja sua mãe. O que ela decidir será o que aceitarei. Vamos, entremos. Ela está descansando até a hora de partirmos. Vamos falar com ela, Petúnia. A jovem acompanha o pai, inquieta e constrangida devido à maneira como havia abandonado o lar. Mas ao deparar com a mãe sentada num catre, entretida na arrumação de algumas roupas, seu coração se aperta num grande remorso ao constatar que ela também estava envelhecida prematuramente. No íntimo, sente que os cabelos grisalhos a lhe coroarem a fronte com certeza foram motivados pelos inúmeros dissabores que ela, filha ingrata, causara-lhe. Estaca na porta, sem coragem de prosseguir, e só não vira as costas para fugir, porque o pai a segura firmemente pelos ombros. A mãe, sentindo as presenças, volta-se e emite um som agudo, enquanto leva a mão ao peito e exclama: Petúnia! A seguir, estende os braços para a filha. Minha filha, você voltou! Petúnia corre para a mãe e se atira em seus braços. Sim, mamãe, me perdoe. Eu senti muita falta da senhora, de todos. Me perdoe, mamãe. E Lee se põe a chorar, apertando-a nos braços enquanto diz: Minha filha, está tudo bem. Agora você está aqui. Não há mais o que perdoar. Veja, Petúnia, o que nos aconteceu. Sua avó, seu irmão. E Liz começa a chorar convulsivamente. Sim, mamãe, eu sei. Mas eu estou aqui, não os deixarei mais. Junto vamos superar isso tudo. Virá conosco para a Turquia, então? Sim, mamãe. Isso se a senhora permitir. Como pode ter dúvidas quanto a isso, minha filha? Ansiei cada minuto pela sua volta. É uma alegria você estar aqui, ainda que seja nesse momento de tanto sofrimento. Nós vamos superar isso, mamãe. Ângelo, imensamente feliz por perceber que Liz estava aceitando a realidade, achega-se às duas e, abraçando-as, fala: Deus não nos desampara, Liz querida. Nós vamos superar, sim. Ao final só ficará a saudade de nossos queridos, mas na certeza de que eles estão bem. Logo, toda a família está reunida e feliz pelo retorno de Petúnia. Ela se sente agradecida, pois ao menos naquele primeiro momento, ninguém lhe cobra ou acusa de nada. Capítulo 24. Vida nova.
A partida deles se dá naquela mesma noite, como programado. Entre as ocorrências comuns em viagem como aquela, quais alegrias diante das novidades naturais, cansaço, nervosismo, enfim. Chegam ao lugarejo e à nova residência onde agora todos habitariam. Todos se surpreendem com a beleza do lugar, bem maior que a antiga residência de Eulália, possibilitando haver cubículos e gabinetes para todos os casais, ambientes para os jovens, além de áreas comuns onde todos poderiam se reunir em conversas fraternas. Grandes quintais com árvores frutíferas, jardins e hortas, enfim, todo o necessário para viverem bem. Flávio, que ali ficara por conta do trabalho e para preparar o local a fim de receber os familiares, tudo fizera com imenso carinho. Preocupou-se com cada detalhe, de modo que todos se sentissem bem ali. Cada canto tinha o jeito dos futuros moradores. Para Eulália e Guilherme, reservou os cômodos mais suntuosos, por saber que eles eram pessoas de famílias mais abastadas, acostumados a viver de forma mais luxuosa. Para sua irmã Liz e Ângelo, a quem sempre considerou um seu igual, reservou os cômodos menores, mas com algo que falaria direto ao coração do casal. Para si e Suelen, ficou com o menor e mais mimoso, que ao seu ver encantaria a companheira sem dar-lhe tanto trabalho para cuidar, embora Suelen nunca mais sentisse nada, tendo perfeita saúde. Flávio não conseguia deixar de se preocupar e tentar poupá-la ao máximo. Isso tudo sem esquecer-se de Inês, tampouco da tia de Guilherme e os sobrinhos. Essa tarefa, que de início o encheu de alegria, veio a ser um grande apoio quando dias antes recebera notícias do lar sobre a morte de sua mãe e do sobrinho. Ali sozinho naquela cidade, só podia contar com os novos amigos do regimento, aos quais sequer pôde se abrir, relatando o ocorrido por não saber qual seria a reação e não querendo se arriscar a levantar suspeitas e preconceitos logo de início, já que era por conta disso que estavam se debandando de Roma. Muito embora não houvesse naquela localidade alguém que falasse sobre os cristãos, e tampouco assistir a quaisquer manifestações de religiosidade fanática romana, era bom se precaver e manter-se calado. O povo era confiável, mas mesmo assim, Flávio não sabia até que ponto poderia se abrir com alguém. Aguentou tudo sozinho, e o trabalho mais a reforma da casa auxiliaram-no a suportar e a superar enquanto aguardava os familiares. Hoje, recebendo-os, embora o seu coração se contristasse por perceber a ausência do sobrinho e da mãe, até o cubículo aconchegante que reservara para ela o fazia sofrer. Mesmo assim, sua felicidade é enorme. Agora não está mais sozinho. Juntos, eles superariam a dor da perda daqueles seres tão amados. Com desvelada atenção, leva todos a conhecer cada canto da bela moradia, enquanto comenta preocupado: eu teria preferido que Guilherme tivesse vindo nos ajudar a escolher a casa. Melhor que esta, meu cunhado. Eu tenho certeza de que não encontraria. Tomei a liberdade de separar os aposentos pessoais de vocês, mas fiquem livres para aceitar ou não. Flávio, tranquilize-se. Eu e Guilherme não somos melhores do que nenhum de vocês, pelo contrário. Quando aceitei virmos morar todos juntos, foi porque entendi ser a melhor solução. Vocês são minha família, ou melhor dizendo, nós todos agora somos uma só família. Então, vamos todos viver juntos em paz e em harmonia. Tudo será para todos igualmente. Era assim que viviam os primeiros apóstolos e quase nada possuíam. Será assim que viveremos também. E vejam, somos praticamente ricos.
Sejamos felizes, então. Aqui poderemos mudar, ampliar, transformar, melhorar. Enfim, eu desejo que cada um possa viver de forma confortável e tranquila. Que possamos também distribuir um pouco do que temos a quem nada tem. Isso me fará muito feliz. Eu espero que todos pensem como eu. Eulália exclama de forma carinhosa e todos concordam sorrindo. Naquela primeira noite no novo lar, todos confortavelmente sentados, Ângelo se dispõe a contar a eles tudo o que viu, ouviu e sentiu naquela última entrevista que tivera com Sebastião, o capitão cristão. O que tenho para lhes dizer é algo tão inacreditável e de tal importância que eu tenho guardado comigo para contar somente num momento especial. Eu creio que não haverá outro como este, quando iniciamos a nossa vida nesse novo lar, cheios de esperanças para o futuro. São informações de tal significância que não podem ser desperdiçadas. Mas todos, só por saberem que eram informações trazidas por intermédio do capitão, já se encontravam ansiosos por ouvirem, pois, devido ao respeito que tinham por aquele servidor do Cristo, sabiam que só poderia ser algo de suma importância, ainda mais devido ao cuidado com que Ângelo estava tratando o assunto. Buscando controlar o íntimo para ter a calma e a serenidade que o assunto exigia e para não se deixar levar pela excessiva emoção, Ângelo inicia o relato do ocorrido. A fala do filho, da sogra, a presença marcante dos pais. A emoção é intensa e toma conta de todos, pois, além do que ouviam, podiam sentir uma brisa diferente envolvendo a todos. Sim, eram eles que ali estavam, os entes queridos de todos, aproveitando aquele momento sublime de aconchego familiar para dispensar energias amorosas e fortalecedoras enquanto os abraçavam, cheios de nostálgicas saudades. Porque os que partem também continuam sentindo a falta dos seres amados, que na pátria física continua a sua caminhada rumo à redenção do espírito. Por ora, as necessidades individuais obrigam essas separações momentâneas, que, quando aceitas resignadamente, trazem o consolo de se saber que o reencontro será em breve. As lágrimas lhe escorrem pela face. Liz cai num pranto dolorido de saudade da mãe e do filho, mas já sem o desespero de antes. Para quebrar um pouco a forte emoção do momento, Guilherme intervém. O capitão não se lembrava mesmo de nada do que se passou, Ângelo? Nada, Guilherme. Com firmeza me pediu que relatasse o ocorrido. Nossa, isso tudo é muito incrível, comenta Eulália. Mas eu não estranho, pois sempre tive dessas impressões. Desde menina costumava conversar com os que já partiram. O meu pai até me levou para falar com uma sibila. Certa vez tentou me colocar num templo e só não o fez porque a minha mãe não concordou. Eu, que não queria ser afastada de minha família, passei a não contar mais nada do que via e ouvia. Creio firmemente que somos seres de vidas transitórias. Transitórias? Como assim, Eulália? Questiona Petúnia, incrédula, só não externando a sua opinião abertamente para não desagradar seu pai. Vidas transitórias é como eu entendo, Petúnia. Ora vivendo aqui, ora vivendo em outro mundo, numa outra condição, depois retornando para cá, e assim sucessivamente. Mas isso seria muito estranho, não acham? Que outra explicação você vê para toda a situação desse nosso mundo controverso, Petúnia? É como estávamos conversando anteriormente, minha filha. Responde Ângelo. Você mesma não vive questionando o porquê de nossos amados terem partido, já que foram pessoas boas, enquanto outros verdadeiros maus acabam ficando sobre a terra? Você já pensou que os valores em que nossa sociedade está assentada podem bem estar errados
e este ser um mundo onde estamos somente para aprender e não para aproveitar a vida como imaginamos, enquanto há outro mundo, o verdadeiro, onde vamos ajustar as contas com as nossas ações desse mundo? Um mundo onde somos continuamente avaliados e redirecionados a um caminho melhor, de progresso sem fim? Nesse caso, aqueles que para nós parecem ter sido prejudicados, que parecem ter perdido algo de valor, simplesmente por terem morrido, ao contrário, estarão melhor do que nós que aqui ficamos. E como seria, papai, para aqueles que fazem mal o tempo todo e no final morrem como todo mundo, mas sem pagarem o que devem? Posso responder? Pergunta Eulália. À vontade, diz Ângela. Eu percebo, Petúnia, que há uma justiça maior do que as dos homens. Aqui as leis ainda servem aos poderosos, enquanto o pobre e o miserável parece não ter ninguém por eles. Mas é aí que entra a justiça maior. Se o culpado não pagou em vida o que devia, esta conta ficará pendente para as próximas vidas. Por isso vemos tanta gente sofrendo. Estarão pagando então um passado culposo? É assim que eu vejo. Para uns a morte é a libertação, pois irão com certeza para uma condição melhor. Já para outros, os grandes carrascos da humanidade, a morte será um grande tormento, pois terão que se haver com os resultados dos seus atos. Penso ainda que a justiça de Deus não se assenta somente na punição, mas na reconstrução. Quem fez o mal terá que compensar com o bem. Quem destruiu terá que reconstruir. E assim por diante, até que o que hoje fazemos por obrigação, com a evolução crescente, passaremos a fazer como algo natural a todos. Haverá um tempo em que o bem vencerá o mal. Muito bem explicado, Eulália, comenta Ângelo. Mas essa é uma filosofia bem perigosa. Os cristãos já são perseguidos e mortos somente por pregarem a crença num único Deus. Imagina acrescentar que vamos ficar indo daqui para não sei onde e voltando no outro corpo? Isso é insanidade. Se alguém nos ouve, estaremos todos mortos. Petúnia, eu falo isso porque é o que eu sinto. É o que eu tenho percebido na minha vida. E se eu comento com vocês é porque os considero uma família melhor que a minha, pois com eles eu não podia falar nada disso. Analisando o que o vosso pai nos contou do ocorrido com o capitão Sebastião, me parece ser a resposta para todas as minhas questões. Em momento algum eu pensei em passar isso adiante como uma nova filosofia, ou seja lá o que for. Penso eu que ainda levaremos muito tempo para entender os ensinamentos de Jesus. Mas eu não deixo de notar que esses ensinamentos só se justificam se tivermos outras experiências, outras vidas. Caso contrário, certas palavras dele não teriam lógica. Por exemplo, essa afirmação: na casa do meu pai há muitas moradas. Talvez essas outras moradas sejam para onde vamos depois de morrer. Concordo com Eulália, minha filha. Eu considero entender bem isso. Não me parece algo impossível, pelo contrário, mas diante da maioria que não pensa assim, ou sequer cogita sobre isso e jamais aceitariam, é melhor silenciarmos essa questão para não termos maiores problemas. Eu tenho certeza de que o ocorrido com os nossos entes queridos se deu porque alguém ali conhecia a vovó e sabia que ela era uma cristã. Diante disso, melhor não nos ocuparmos com aquilo que não aguentamos. Já que vocês optaram por viverem e morar nesse local, longe de tudo, é melhor viverem quietos, sem procurar problemas por conta de credos. Concordo com você, Petúnia, diz Flávio. Se começarmos a falar de Jesus, dos seus ensinamentos, vamos trazer problemas para esse povoado e para nós mesmos.
Mas não devemos esquecer o que o capitão fez por mim, Flávio, disse Suelen. Eu sei, querida. Serei eternamente grata a ele e a Jesus por isso, mas ele mesmo não nos conduziu para cá a fim de nos livrarmos do perigo? Vamos pôr tudo a perder agora e sair por aí nos proclamando cristãos? Ninguém vai fazer isso, Flávio. Fique tranquilo, exclama Ângelo. Mas podemos dar exemplo de cristianismo sem gritar aos quatro ventos a nossa fé. Veja, aqui ninguém cobra nada de ninguém. Podemos até frequentar vez ou outra o pequeno templo, a fim de não levantarmos suspeitas sobre nós. E antes que alguém diga, não estaremos sendo hipócritas, pois, no meu entender, qualquer local pode ser santificado, desde que frequentado por santos. Eu penso o mesmo, Ângelo. Não é o local que nos faz ser isso ou aquilo, mas a nossa conduta. Vocês estão certos. Saímos de Roma para não sermos perseguidos. Então, vamos fazer o nosso lar, o nosso templo. Aqui oraremos, estudaremos e comungaremos em família. Fora daqui, vamos apenas procurar ser cada dia melhores para com o próximo. Vamos ter atitudes cristãs e para mim basta, exclama Eulália. Assim, todos entraram naquele acordo mútuo e buscaram viver com simplicidade. Algum tempo depois daquela última entrevista que Ângelo tivera com o capitão Sebastião, novamente recebe notícias dele, por intermédio de Irene. Desta vez, as notícias eram fidedignas. Narra a bondosa cristã que, com a sua melhora, o capitão reiniciou seu trabalho de evangelizar, comparecendo a todas as reuniões que se tinham notícias. E sem nenhum temor, subia às tribunas para enaltecer o seu amor a Jesus. Como sempre, o seu verbo eloquente atraía muitos cristãos para ouvi-lo, bem como gentios para o seio da doutrina. Depois da suposta morte dele, as perseguições aos cristãos aumentaram muito. Casas estavam sendo invadidas e pessoas a centenas sendo presas e martirizadas, como era de se esperar. Todos temiam pela própria vida, mas o amor à religião nascente era maior. Irene conta ainda que o filho deles, Fernando, estava sendo seguido como exemplo de coragem e firmeza diante do martírio. Os poucos que viram aquilo pelo que o jovem passara contavam e recontavam o fato, acrescentando coisas aqui, modificando outras ali, e a figura dele ia aos poucos se tornando lendária. Todas essas notícias lhe eram passadas por amigos que continuavam em Roma. Culmina relatando que grande pesar que Sebastião fora preso novamente, depois de ter ido falar com Maximiano, acusando-o e a Diocleciano de desumanos e cruéis, por perseguirem e matarem pessoas boas e inocentes, que só queriam ter a liberdade de seguir aquilo que amavam, os ensinamentos de Jesus. Mesmo se abeirando 300 anos de perseguição e sofrimentos, a nova religião vinha se formando. Sua base era forte, firme, pois se erguia não sobre crendices e mitos, mas sobre as colunas dos ensinamentos vigorosos e amorosos deixados pelo Mestre Jesus. Sim, ainda que erguido sobre dores e lágrimas, o cristianismo se firmava e já se podia antever Roma a seus pés. Não na atitude do Cristo como um anjo vingador a prostrar os inimigos ao chão, mas na atitude de finalmente se ajoelhar perante a verdade maior trazida por ele, na aceitação da máxima: Deus é um só e todos nós igualmente somos seus filhos diletos. E Sebastião não temia dizer essas verdades a quantos se dispusessem a ouvi-lo. Conta a cristã Irene que Maximiano foi tomado de surpresa e grande irritação por saber que o seu antigo e dileto capitão ainda se encontrava vivo.
Sem demora, manda avisar e perguntar a Diocleciano, o diarca maior, quais medidas ele deveria tomar. Este, também surpreso, se recusa a ver Sebastião novamente, deixando a situação nas mãos de Maximiano, que desta vez o condena a morrer a pauladas, desejando também se certificar de que ele esteja realmente morto para dar um fim seguro ao corpo, de modo que ninguém mais veja Sebastião sobre a terra. Novamente, portanto, o ex-capitão pretoriano é preso, sendo a sentença aplicada sem testemunhas. O bondoso soldado, depois do martírio, teve seus despojos atirados a uma fossa qualquer, longe da cidade. Mas, como conta a dedicada cristã Irene, que ele apareceu em sonho para uma conhecida cristã de nome Lucina, contando-lhe onde o seu corpo se encontrava. Ela, ao lado de outros fiéis, conseguira resgatá-lo, dando-lhe um enterro cristão. É com um aperto no coração que toda a família fica sabendo do ocorrido. Inconformada, Suelen diz: Por que Sebastião não quis vir morar conosco, Ângelo? Poderia estar aqui agora, trabalhando anonimamente para o Cristo como nós fazemos. Eu bem que tentei, Suelen. Teria sido a minha maior alegria poder recebê-lo nessa casa, onde ele poderia ter continuado a sua bela missão. Era tão jovem o nosso capitão, não é, Flávio? Sim, Ângelo. Eu serei sempre grato a ele pelo bem que fez a Suelen e por ter sido quem foi, um exemplo de retidão, caráter e bondade. É triste sabê-lo morto. Não se entristeçam, diz Ângelo. Penso que agora ele está livre. Não se lembram de todo o ocorrido em minha última conversa com ele? Sebastião sabia que a morte é apenas uma passagem para outra vida, mais plena e mais feliz que esta. Lá estão todos que souberam viver bem aqui. Por isso Jesus afirmava que o reino dele não era desse mundo, pois aqui vivemos em meio à ignorância, maldades e tristeza sem fim. Entretanto, existe esse outro mundo onde seremos mais felizes, se soubermos amar a todos como verdadeiros irmãos. Entendo que não é fácil, mas segundo eu sei, teremos outras oportunidades, aqui mesmo sobre a terra, até que finalmente possamos seguir adiante, redimidos pelas boas resoluções, em melhorarmos e conformados pelas presenças amigas que nos seguem passo a passo. Então vamos nos fortalecer e trabalhar. É esta a tarefa que temos pela frente, até quando Deus assim o determinar. Passadas aquelas tempestades emocionais, os ânimos foram se acalmando e todos puderam, enfim, perceber mais intimamente o local onde viviam. Concordaram que aquela era realmente uma bela residência, num local maravilhoso, onde os aldeões viviam sua vida em tranquila rotina, longe da turbulência intolerante da grande cidade romana. O oficial comandante da pequena unidade, que para ali viera há mais de 30 anos, era pessoa simples. Ali constituíra família e vivia igualmente numa rotina metódica e prática. Assim que Ângelo retornou, já se desincumbiu de diversas tarefas, delegando-as a ele. De início, ficou cheio de desconfianças com os dois recém-chegados, passando a vigiá-los, tomado por uma nervosa irritação, com receio de que ali estivesse no intuito de mudar as coisas. Ângelo, conhecedor da natureza humana, de imediato percebeu a preocupação do homem. Numa ocasião, estando a sós com ele, resolveu tentar acalmá-lo, aproveitando um questionamento do superior. Eu não entendo o que você e o seu cunhado vieram fazer aqui, homens fortes em plena carreira no Império. Falando por nós dois, oficial Régio, sinceramente, para cá viemos a fim de fugir do reboliço de Roma. Já estamos servindo o Império há muitos anos, e embora nos veja como homens de carreira, como diz,
Isso é algo que não nos atrai. Como centurião pretoriano, ouço dizer que trabalhar sempre à disposição dos comandantes do palácio é desgastante e exaustivo. E, particularmente, eu ansiava trazer a minha esposa para um local mais tranquilo. Quando surgiu esta oportunidade, contando com a simpatia benévola do nosso superior, conseguimos a transferência. Em verdade, somos homens do campo. O meu pai possuía uma fazenda de cavalos e me apraz deixar as ilusões do comando para trás, para jovens mais capazes, pois para o meu gosto eu prefiro estagiar nesses sítios mais amenos. Se Roma nos ordenar voltar antes do término do nosso tempo de serviço, assim faremos. Porém, da minha parte, eu serei feliz se puder terminar a minha carreira militar nesta bela e tranquila cidadezinha. Depois daquela conversa, o homem se desarmou e a cada dia contava mais com o apoio daqueles dois que vieram liberá-lo da carga que ele carregava já há tantos anos e estava se tornando exaustiva. Ainda não solicitara a sua aposentadoria pelo medo de vir algum oficial truculento substituí-lo. Não, ele gostava de viver ali, exatamente da mesma forma que encontrara quando ali chegara. Não queria mudanças que viessem perturbar a paz e a vida daquelas pessoas simples às quais se afeiçoara. Para ele, aquele povoado era sua casa e os camponeses a sua família. Aos poucos percebeu que Ângelo era um homem de confiança, de boas maneiras, muito diferente da maioria dos oficiais que conhecera. Rapidamente, Ângelo, com auxílio de Flávio, passou a se incumbir de toda a parte burocrática, uma constante dor de cabeça ao velho servidor, que já não possuía mais condições de acompanhar as mudanças desse setor. Quanto a Liz, devagar foi se equilibrando, se reestruturando. Com várias mulheres na residência, as tarefas ficaram amenas para todas elas. Cabia a Liz e a Eulália verem as necessidades da casa como um todo. As duas criaram o hábito de, depois das tarefas cumpridas, saírem pelo povoado, de início para conhecer e depois para auxiliar as famílias mais pobres que ali existiam, como em qualquer outro lugar. No começo as pessoas estranharam, tratando-as com respeito, mas distanciamento. Entretanto, aonde chega a caridade, os muros das desconfianças são derrubados. Assim, para as famílias necessitadas, elas eram aguardadas com imensa alegria, tornando-se aos poucos pessoas conhecidas e muito queridas por toda a região. De forma muito natural, cada um foi se adaptando àquilo que sabia fazer melhor. Enquanto Ângelo e Flávio tinham suas ocupações militares, Guilherme ficou à frente da propriedade, ao lado do sobrinho e do enteado. Amélia, a tia de Guilherme, Inês e Suelen se responsabilizaram pelos afazeres da casa, principalmente na ausência de Liz e Eulália. Tudo era feito de forma tranquila e sem imposições. Mas Petúnia ainda encontrava dificuldades em se ambientar. Ora procurava acompanhar a mãe e Eulália em suas saídas, ora preferia ficar em casa fazendo alguma coisa, mas sentia-se inquieta e sem motivação. O pai, percebendo sua indisposição, certo dia indaga-lhe: "Como se sente aqui, minha filha?" "É um tanto parado, meu pai. Sinto que ninguém precisa de mim." "Engano seu. Sempre há algo a ser feito." Ante o silêncio dela, ele continua: "Você se propôs a vir conosco, e a única coisa que eu lhe peço é que não magoe a sua mãe. Ela já sofreu muito." "Por que está me dizendo isso, Petúnia? Eu queria entender o que você faz com a sua vida, mas eu não consigo." "Não diga isso, papai. Logo o senhor, que é o único que me compreende." "Engano seu. Eu procurei ser sempre tolerante com seus caprichos.
Mas eu nunca entendi essa ânsia que você sente em estar sempre correndo atrás de novidades, atrás do que está distante. Parece-me que quer dirigir a sua vida como alguém que sobe num morro para ver o que há além dele. Só que tais pessoas, depois de constatarem que além não há nada de novo, só um outro morro para subir, sempre poderão retornar à segurança do lar. Já com a vida, ao abandonar o que temos pela ilusão do desconhecido, talvez não possamos mais retorná-la ao que era antes. Bem sei, todavia, mesmo antes, já não sentia prazer com a minha vida. O senhor tem razão, eu estou sempre procurando algo além. Mas que fazer se a vida me apresenta insípida? Insípida? Foi para dar sabor a ela que você se envolveu com aquele homem casado? Justo o senhor vai me cobrar esse assunto? Sou seu pai. Quem mais deveria fazê-lo? Crê que eu quero o seu mal? Não, Petúnia. Só o que faço é querer vê-la feliz e bem ajustada. Ajustada? Isso me soa como uma sentença. Petúnia, você acha que a vida é um mar de rosas? Uma dança eterna em que poderemos viver sem nenhuma responsabilidade em relação aos nossos atos? Acha realmente que o que você fez naquele lar, levando aquela mulher ao desespero por ver a vida em família prestes a desmoronar, não vai ter cobranças? Não, querida filha. Cedo ou tarde você vai ter que ressarcir esse mal causado. Ora, o senhor não pode garantir isso. Não vemos todos os dias os maus se darem bem e os bons perecerem na mais triste miséria? Não foi isso que ocorreu com a avó Laura e com o meu irmão? Que mal fizeram eles para perecer daquela forma? Fernando, papai, o que aquele menino fez na vida? Nem amigos ele tinha, mal saía de casa, só ficava fazendo pequenos objetos de madeira, a maioria brinquedos para as crianças. Por que pereceu daquela forma horrível? Esqueceu-se de toda a nossa conversa acerca desse assunto, minha filha. A vida não é só isso aqui, não. Já lhe falei, busque valorizar esse momento e seja grata a Deus por ele. Como ela se mantivesse em silêncio, o pai continuou. Petúnia, procure se firmar. Está na hora de você começar a pensar em formar uma família. Formar uma família nesse local? Com quem? Ora, uma bela moça como você não há de ter dificuldades nisso. Não percebeu ainda como o filho do Régio olha para você? Ele é um rapaz interessante. Ela dá de ombros, contudo, nos dias que se seguem, Ângelo a percebe lançando olhadelas curiosas para o rapaz. Como era natural, ainda que estivessem felizes naquele lugar ameno e confortável, sentiam falta da capital, afinal, era a pátria amada, ainda que a vida lá não fosse fácil para a maioria. Mas aos poucos vão se apegando à nova localidade e passaram a ser conhecidos como pessoas prósperas, contudo honradas e generosas. A fama era de que todos, em necessidades que por ali passavam, seriam bem recebidos na vila, alimentados e cuidados, até que pudessem seguir no caminho ou na vida. A administração da localidade acabou ficando mesmo a cargo de Ângelo, onde ele era o superior respeitado por sua capacidade e senso de justiça. Aquela família, como um todo, trouxe crescimento e prosperidade ao local. Suelen e Flávio tiveram 2 filhos, aos quais se dedicaram plenamente. Guilherme acabou por adotar também os 2 filhos de Eulália, assim como a pequena Vitória. E além deles, tiveram mais 2 filhos, e os jovens o amavam e o respeitavam pelo homem honrado que era. Inês acabou morrendo devido à idade avançada, feliz e muito amada por todos. Petúnia veio se casar com o filho do oficial Régio, rapaz de boa índole e firmeza de caráter.
tendo assim uma nova oportunidade de evoluir espiritualmente. Com ele teve uma prole numerosa, o que veio ocupar todo o seu tempo e a sua mente, não lhe dando ensejos para se perder em devaneios ou ilusões. Ângelo e Liz viveram o resto da vida dela se dedicando à família e aos necessitados e, principalmente, se amando cada dia mais. Eram plenamente felizes naquele campo de repouso que Deus lhes preparou, depois de muitas vidas de sofrimentos e carências afetivas, até que Liz se foi. Capítulo 25. Aos pés da cruz. Ângelo viveu longamente para os padrões da época, já que a expectativa de vida variava entre 40 a 50 anos. Aos poucos, todos os entes queridos foram retornando à pátria espiritual, e ele se perguntava por que Deus o mantinha preso àquela gleba terrena. Com tristeza, se despediu da esposa amada, dos amigos Guilherme e Eulália, do querido cunhado e companheiro de sempre Flávio e também de Suelen. Sentiu-se responsável por cuidar, aconselhar e orientar todos os jovens que ficaram, os filhos do casal amigo, os sobrinhos e os netos, filhos de Petúnia. Ângelo vivia rodeado pelos jovens e todos o amavam e respeitavam profundamente. Sempre comprometido com o que era correto, procurou passar a eles os mesmos valores morais que tinham norteado a sua vida. Colocou ordem na administração familiar, delegou deveres e fez repartição dos bens para que não houvessem desavenças no futuro, procurando deixar todos amparados igualmente. Inúmeras vezes se preparou para sua partida. Todavia, a morte parecia não o desejar. Assistiu à queda do antigo império tetrarca e à subida do Constantino ao poder. Quando da mudança de poder, em 313 d.C., Constantino reconheceu oficialmente o cristianismo como religião pelo Edito de Milão. Por essa época, Ângelo foi tomado por uma tal inquietação e desejo de rever a pátria, que Petúnia e tampouco os jovens conseguiram conter, havendo entre eles um dos filhos de Flávio que também tinha esse desejo, pois queria servir em Roma. Resolveram, por fim, aceitar a partida de Ângelo. Esse sobrinho se incumbiu de levá-lo consigo, já que era realmente o que ele queria. E assim, para a tristeza de todos, Ângelo partiu para a pátria, nunca esquecida e sempre amada. A viagem exaustiva o debilitou bastante, mas mesmo assim ele estava feliz. Pisar novamente naquele chão era algo que jamais sonhara fosse ser possível. Para ele, era como se Roma agora tivesse expurgado todos os sofrimentos causados por tantos anos aos cristãos. Ele aspirava profundamente, crendo que o oxigênio era mais puro que antes e que o céu também brilhava mais. Acreditava verdadeiramente que o próprio Cristo ali estava, iniciando aquela nova fase para a humanidade, quando as pessoas não precisariam mais sofrer e nem morrer somente porque o amavam e aceitavam seus ensinamentos. Ângelo antevia que partiria dali o seu evangelho de luz e que ele se expandiria por toda a humanidade. A seu pedido, o jovem sobrinho o levou diretamente ao local onde ele costumava trabalhar quando ainda era um pretoriano. Justamente em frente havia grande praça, que naquele momento estava repleta de pessoas. Indagando, vieram a saber que o imperador iria fazer uma aparição pública, a falar das mudanças que estavam ocorrendo no seu governo. E assim, com grande admiração, Ângelo pôde conhecer o homem, ainda que de longe e espremido no meio da multidão, que mudou a religião do império,
Constantino. Foi tomado por uma grande emoção e sentiu que estava a desfalecer. Recostou-se em um canto, a vista turva, as pernas sem aguentar mais o peso do corpo. Desfaleceu. Seu velho coração não o aguentou. Suavemente sentiu-se sendo retirado do corpo inerte e passou a perceber grande movimentação espiritual no local. Sentiu que estava nos braços de sua amada Liz e do filho Fernando, e aos poucos foi reconhecendo todos os familiares. Mas a sua emoção se dilatou ao perceber o seu querido capitão lhe sorrindo. Sim, a vida após a morte. Todos ali lhe atestavam essa maravilhosa realidade. Todos aqueles entes tão amados por ele tinham vindo buscá-lo. Enlaçados em um grande abraço, começaram a subir, extasiado contudo, ainda sem poder acreditar que estava morto para o mundo. Ângelo olhou para trás e, deslumbrado, viu uma grandiosa luz no formato de cruz vindo dos páramos celestiais, com certeza do próprio Cristo, que espargia seus reflexos, envolvendo todo o local e as pessoas presentes naquela que seria a conhecida futuramente como a Praça de São Pedro. Considerações finais. Em Roma, dos meus amores e minhas dores, relembrei a nossa passagem pela ilustre cidade das 7 colunas. Fazem que eu fortaleci os meus sentimentos em relação à minha querida companheira Naira. Mas, acima dos meus sentimentos pessoais, nasceu em mim o amor ao Marte do Calvário. Parti de Roma, indo de encontro à Judéia, ali chegando no dia da crucificação de Jesus. Tive contato com pessoas que se tornaram grandes amigos, e esses vêm buscando nos auxiliar até hoje. Entre eles encontrei em Lázaro e suas diletas irmãs, Marta e Maria, pessoas do mais alto valor, verdadeiros amigos fraternos. Junto a Pilatos, Sulpícios, Tarquínios, Aulus Perácio, Márcia, entre outros, reencontrei velhos amigos do passado, que por um lado me fizeram sofrer amargamente, principalmente as pessoas de Aulus e Márcia. Por outro, me fizeram aprender com eles a lei da tolerância e do perdão, entendendo que não há faltas ilesas na história humana. Cedo ou tarde, a nossa própria consciência nos levará até os inimigos de outrora para os devidos acertos. No livro Roma na Luz do Anoitecer, relembrei a figura inesquecível do grande apóstolo Pedro, sedimentando que o trabalho de dedicação ao próximo seu importante papel no cristianismo nascente. Terão os queridos leitores a oportunidade de ver certas passagens citadas no primeiro livro agora ali narradas pela ótica dos algozes, bem como acompanhar também a ocorrência dolorosa do grande incêndio que se alastrou pela cidade, ceifando muitas vidas, marco do início de padecimentos dos primeiros cristãos. Dou-lhes por intermédio de minhas reminiscências espirituais uma pálida ideia de quem foi o homem, suas ideias equivocadas e consequências nefastas para ele mesmo, na pessoa de Nero, e então imperador de Roma. Ao final do segundo livro, lhes narro a provação de 2 seres de grande valor espiritual nas pessoas de Elísia e Valério. Mostro ainda como a justiça de Deus opera levando cada um dos culpados ao encontro do próprio destino danoso, que acabam atraindo para si mesmo por suas ações equivocadas e desumanas. Findando assim essa sequência de Roma na época de Jesus, eu descrevo como nós, pelo sentimento de revolta e ódio dos algozes, podemos passar décadas
atrelados a eles, em espírito, sem sequer saber que já não possuímos mais um corpo físico, bem como mostro também o reencontro com seres amados, quando nos dispomos a perdoar e seguir em frente. Encerra a trilogia com o livro Roma aos Pés da Cruz, retratando o último período de grandes perseguições aos devotados seguidores do Cristo. Não poderia eu deixar de mencionar nessa narrativa um homem que foi um marco em minha vida, por sua postura correta, íntegra, um leal servidor do Cristo, na pessoa do meu oficial superior dentro da força militar romana, cujo nome me abstive de falar, deixando-lhes a grata surpresa por encontrá-lo aqui, em um momento da história humana em que grande parte pensa ter sido ele um mito, um ser alegórico criado por uma religião que se iniciou como cristã, hoje sendo contestada por grande parte da sociedade devido aos abusos cometidos no passado, quando ela imperava soberana em todo o mundo ocidental, mas a qual devemos respeito e carinho por ter sido o berço do ideário cristão. Fui um homem feliz na já mencionada encarnação, pois, embora os entraves e perdas de seres queridos, as amarguras tão naturais da vida cotidiana, eu estive em companhia de amigos e pessoas amadas, em particular a minha eterna companheira de jornada, aquela como Lisbela, minha esposa. Um último à parte eu dedico à explicação do subtítulo Aos Pés da Cruz, pois foi logo depois dessa grande perseguição encetada por Diocleciano e Maximiano que Roma finalmente se dobra alquebrada, deixando de ser esplendorosa capital da opulência, dos prazeres e do poder, para ser finalmente a capital do cristianismo para o mundo, depois de mais de 300 anos de cruéis perseguições aos seguidores do Rabi da Galileia. Roma, enfim, se ajoelhava aos pés da cruz, onde ela mesma colocara o Nazareno um dia. Julianos Sétimos. Chegamos ao fim de mais uma história.